Se existe algo que minha família sempre soube fazer bem, é menosprezar os outros. E eu, por alguma razão, fui o alvo preferido deles. Desde que decidi investir no meu negócio online, virei motivo de piada. No começo, tentavam disfarçar. Frases como "isso é só um hobby, né?" ou "você precisa de um emprego de verdade" eram ditas com sorrisos falsos, como se estivessem preocupados comigo. Mas com o tempo, a paciência deles acabou. As insinuações viraram deboches escancarados. "Você ainda tá nessa palhaçada de ficar o dia inteiro no computador?" Minha mãe perguntou, cruzando os braços. "Palhaçada, não, mãe. Trabalho." Ela riu, jogando o guardanapo na mesa. "Trabalho? Quem te paga salário? Quem te dá carteira assinada?" Meu irmão, Gustavo, nem tentou segurar a risada. "Um monte de gente tenta essas coisas da internet e se dá mal. Mas você tem certeza de que é diferente, né?" Minha tia, que nunca perdeu a chance de se meter, suspirou como se eu fosse um caso perdido. "Tem uma vaga lá na loja da minha amiga. Caixa de supermercado. Não é muita coisa, mas pelo menos é um emprego de verdade." Eu olhei para ela, sem saber se ria ou se ficava com raiva. "Eu já tenho um emprego, tia." "Tem, sim. Só na sua cabeça", Gustavo zombou. Os almoços de família eram sempre assim. Todo mundo falava como se soubesse exatamente o que era melhor para mim. O que eu deveria fazer, onde eu deveria trabalhar, como eu deveria viver. E qualquer tentativa minha de me defender era recebida com ironia. Mas naquele Dia das Mães, minha mãe foi além. Ela me olhou, diante de todos, e perguntou: "Quando você vai parar de fingir que trabalha e arrumar um emprego de verdade?" Silêncio. Um segundo depois, a mesa inteira explodiu em risadas. Meus tios riam, meus primos gargalhavam. Até minha avó, que costumava ser mais neutra, balançou a cabeça e deu uma risadinha. Eu podia sentir meu rosto queimando. O nó na garganta, a raiva fervendo dentro de mim. Eu poderia gritar. Poderia jogar na cara deles o quanto eu trabalhava, o quanto me esforçava. Poderia contar sobre as noites sem dormir, sobre os cursos que fiz, sobre as portas que bati. Mas não. Eu simplesmente sorri. Porque no fundo, eu sabia. O jogo ia virar. E quando isso acontecesse, ninguém ia rir além de mim. Depois daquele almoço humilhante, uma coisa ficou clara para mim: eu não precisava provar nada para eles. Eles já tinham suas opiniões formadas, riam porque achavam que eu nunca chegaria a lugar nenhum. Mas o que eles não sabiam era o quanto eu estava perto de uma reviravolta. Enquanto eles perdiam tempo menosprezando o meu trabalho, eu estava construindo um império. Sozinha. Passei anos estudando marketing digital, aprendendo sobre tráfego pago, estratégias de vendas e comportamento do consumidor. Eu não dormia antes das 3 da manhã, e quando dormia, sonhava com gráficos, campanhas e métricas de conversão. Minha empresa estava crescendo, e rápido. Mas eu não contei nada a ninguém. Deixei que continuassem achando que eu era uma fracassada. Foi aí que a primeira grande conquista veio: faturei meu primeiro milhão. Parece surreal dizer isso agora, mas eu me lembro exatamente do momento em que olhei para o saldo da minha conta bancária e vi aquele número. Meu coração disparou. Minhas mãos tremeram sobre o teclado. Eu consegui. E o melhor de tudo: eles ainda achavam que eu era um fracasso. A vida seguiu normalmente. Minha mãe continuava jogando indiretas sempre que nos víamos. Gustavo, meu irmão, desfilava como se fosse o rei da casa, contando vantagens sobre sua promoção no escritório. Trabalhar de verdade é outra coisa, ele dizia, se gabando. Só quem tem um chefe sabe o que é responsabilidade. Minha tia ainda insistia naquela vaga no supermercado. A moça que trabalha lá saiu de licença. É uma boa oportunidade para você. Eu apenas sorria. Enquanto isso, comecei a me preparar. A vingança mais doce é o sucesso em silêncio. Com o dinheiro que ganhei, fechei um contrato com uma equipe de marketing profissional. Meu nome estava crescendo, e as pessoas certas começaram a notar meu trabalho. Até que um dia, recebi uma ligação inesperada. Gostaríamos de entrevistá-la para a capa da nossa revista, como empresária do ano.
Eu segurei o telefone com força. Quando vocês precisam da resposta? Na verdade, já decidimos. Queremos você. Respirei fundo. Aquele momento era meu. Então nos vemos na sessão de fotos. Ao desligar, ri sozinha. O jogo não só estava virando. Ele já tinha virado. Agora, era só esperar para ver a cara deles quando descobrissem. No domingo seguinte, minha família se reuniu como de costume para o almoço. O cheiro de carne assada se espalhava pela casa, e as vozes misturadas enchiam o ambiente com conversas e risadas. Para eles, era só mais um dia comum. Mas eu sabia que seria um dia inesquecível. Entrei na sala com um presente em mãos. Um embrulho simples, mas com algo que faria suas expressões congelarem. Trouxe um presente para a senhora, mãe, anunciei, sorrindo. Ela arqueou a sobrancelha, surpresa. Presente? Para mim? Sim. Algo especial. Todos pararam para olhar. Minha tia cochichou algo para minha prima, Gustavo bufou com desdém. Minha mãe pegou o pacote e abriu lentamente. Por um segundo, ela não entendeu. Era uma revista, e na capa, o meu rosto. Letra grande, impossível de ignorar. A jovem empresária do ano, como ela construiu um império digital do zero. O silêncio tomou conta da sala. Meu irmão pegou a revista da mão da minha mãe e arregalou os olhos. O quê? Minha tia se inclinou para enxergar melhor. Minha prima puxou o celular e começou a pesquisar. Minha mãe piscou várias vezes, tentando processar. Isso é uma brincadeira, né? Cruzei os braços. Não. É a minha vida. Gustavo folheava as páginas, cada vez mais surpreso. Isso aqui tá dizendo que você tem uma empresa multimilionária. E que ela fez tudo sozinha, completou minha prima, lendo a reportagem no celular. Ela tem milhares de clientes, faturamento milionário. O rosto da minha mãe ficou vermelho. Como isso aconteceu? Como você nunca contou nada? Me inclinei na mesa e olhei bem nos olhos dela. Porque vocês nunca acreditaram em mim. Minha tia abriu e fechou a boca, parecendo uma peixe fora d'água. Mas você nunca disse nada. E desde quando vocês me escutam? Soltei uma risada seca. Durante anos, vocês riram de mim, me humilharam, disseram que eu não trabalhava de verdade. Eu deixei vocês rirem, porque eu sabia que um dia esse momento chegaria. Minha mãe ainda segurava a revista, as mãos trêmulas. Eu não sabia. Gustavo bufou e jogou a revista na mesa. Grande coisa. O que adianta ter dinheiro se continua a mesma pessoa metida? Metida? Arqueei a sobrancelha. Eu só estou devolvendo tudo o que vocês me deram. Minha mãe tentou recuperar o controle da situação. Filha, agora que você tá bem de vida, podia ajudar a família, né? A risada saiu antes que eu pudesse segurar. Engraçado. Antes eu era uma piada. Agora que tenho dinheiro, sou útil? Ela ficou sem resposta. A verdade era simples, eles nunca me respeitaram. E agora, tinham que engolir tudo o que disseram. O impacto da verdade ainda pairava no ar. Minha mãe, minha tia, meu irmão todos atordoados. O almoço, antes barulhento, virou um silêncio constrangedor. Mas não demorou para a máscara deles cair. Gustavo foi o primeiro a reagir. Ele largou os talheres na mesa e me encarou com uma mistura de inveja e raiva. Tá se achando só porque fez um dinheirinho na internet? Você teve sorte. Isso aí pode acabar da noite pro dia. Cruzei os braços e sorri de lado. Interessante. Antes, meu trabalho nem era considerado trabalho. Agora, você já está preocupado se vou perder tudo? Ele fechou a cara. Minha mãe, que ainda segurava a revista com minha foto na capa, começou a falar num tom meloso, quase falso. Filha, agora que você tá bem de vida, podia ajudar a família, né? Seu irmão tá precisando trocar de carro, e sua tia tá passando por uns apertos. Minha tia, que até minutos atrás ria de mim, assentiu rápido. Isso mesmo. Família ajuda família. A gente sempre quis o seu bem.
Minha risada foi seca. Claro. Agora que sabiam do meu dinheiro, eu servia para alguma coisa. Engraçado, recostei na cadeira. Quando eu estava começando, ninguém me ajudou. Pelo contrário, só me humilharam. Agora que viram o saldo da minha conta bancária, sou a família de novo. Minha mãe tentou manter a pose. Não fala assim, filha. A gente só quer o seu bem. Meu bem? Inclinei o corpo na mesa. Quando a senhora disse, no Dia das Mães, que eu devia arrumar um emprego de verdade, aquilo era pelo meu bem? Ela engoliu em seco. É que a gente não sabia. Não sabiam porque nunca se importaram. Minha tia tentou intervir. Você sempre foi orgulhosa. Nunca pediu ajuda. Apertei os olhos e balancei a cabeça, incrédula. Pedir ajuda? E o que eu ia ouvir em troca? Isso não é trabalho, arruma algo de verdade, isso não paga as contas. Vocês queriam que eu desistisse. Gustavo, de braços cruzados, soltou uma risada debochada. Tá bom, já deu seu show. Mas vou te dizer uma coisa, dinheiro não compra respeito. Me levantei devagar e olhei para ele de cima. Não compra, mas prova quem merece respeito. E, naquele momento, ficou claro, eles nunca me respeitaram. Eles me queriam pequena. Eles precisavam que eu fosse um fracasso para se sentirem superiores. Mas agora eles tinham que engolir a verdade. E isso os matava por dentro. Depois daquela discussão tensa, saí da casa da minha mãe sem olhar para trás. Mas eu sabia que aquilo não terminaria ali. E eu estava certa. Na semana seguinte, começaram as mensagens. Mãe, filha, precisamos conversar. Você não pode guardar rancor da família. Tia, sua mãe tá arrasada. A gente errou, mas você podia ser mais compreensiva. Gustavo, tá se achando rica, né? Quero ver quando quebrar. Ignorei todas. Não era rancor. Era respeito próprio. Mas o golpe final veio quando minha mãe apareceu de surpresa no meu escritório. Ela entrou de cabeça erguida, como se ainda tivesse alguma autoridade sobre mim. Precisamos conversar, disse, se sentando na minha frente sem ser convidada. Respirei fundo. Diga. Ela cruzou as pernas, tentando parecer casual. É sobre a casa. Estreitei os olhos. Que casa? Ela sorriu, como se aquilo já estivesse decidido. A nossa. Pensei que agora que você tem dinheiro, poderia comprar uma casa maior para mim e para o Gustavo. Assim, você poderia morar lá também, e a gente seria uma família de verdade. Pisquei algumas vezes, absorvendo o absurdo da proposta. Você quer que eu compre uma casa para você e para o Gustavo, depois de tudo? Ela fez um gesto vago com a mão. Esquece o passado, filha. Somos família. Fechei a cara. Ah, então agora somos família? Quando vocês riam de mim, quando me humilhavam, eu não era nada. Mas agora que tenho dinheiro, sou útil, né? Ela bufou. Você sempre foi dramática. Tá com dinheiro, custa ajudar a própria mãe? Custa. Porque vocês nunca me ajudaram quando eu precisei. Ela bateu a mão na mesa, irritada. É assim que você retribui tudo o que fiz por você? Me inclinei para frente e olhei bem nos olhos dela. Retribuir? Tá pedindo pagamento pelos anos de desprezo? Pelo desrespeito? Pela humilhação? Ela se calou. Me levantei e apontei para a porta. Acabou. Eu construí tudo sozinha. E vocês vão ter que viver com isso. Ela ficou vermelha de raiva. Você vai se arrepender disso. Sorri de lado. Talvez. Mas pelo menos, não serei mais o motivo do riso de ninguém. Ela saiu batendo a porta. E ali, naquele momento, eu soube, eles precisavam de mim. Mas eu nunca mais precisaria deles. E essa foi a maior vingança.